Amém, meu irmão? Jesus, ele veio nessa terra e ele foi o vencedor, para que você, através da vitória dele, se tornasse mais do que vencedor. Lembra do programa passado? Então Jesus, ele fez o sacrifício. Jesus, ele pagou o preço. Jesus morreu e ressuscitou e hoje está vivo, para você viver segundo a vitória dele, para você e eu vivermos baseado na vitória do Senhor. Amém? Olha que esse texto aqui, maravilhoso. Capítulo 5 de 1 João, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que ama a Deus, ama que o gerou, também ama o que dele é nascido. Também, quem ama Deus, ama o Filho. Eu vejo que tem muitas pessoas que amam mais um santo, são devotos de um santo, são apegados a Maria, são apegados a isso, são apegados àquilo, mas não são apegados a Jesus. Um dia vai prestar conta, né? Então, aleluia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você quer viver como um vencedor nessa terra? Então, creia que Jesus é o Filho de Deus. E você vai viver baseado na fé em Cristo Jesus. E você vai viver agora como mais do que vencedor. Porque Deus não quer que você se esforce para vencer o diabo. Ele já venceu. Então, somente creia que Jesus o venceu. Deus não quer que você, volta a dizer lá no início, pastor, mas como é que eu não consigo lidar com esse pecado? Eu não estou esperando que você saiba lidar com esse pecado. Eu estou esperando, Marcelo, eu estou esperando você, que você saiba lidar com o pecado por meio de Jesus, através de Jesus, porque Ele já venceu o pecado. Você consegue ver, você consegue entender essa diferença? Viver por meio de Jesus, viver através de Jesus. Olha aqui o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória é crer na vitória de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, por meio. As suas vitórias, as minhas vitórias, elas são por meio de Jesus. Você está entendendo? Eu quero que isso fique muito claro para você, para que você comece a viver uma vida livre, para que você viva debaixo da graça e não mais debaixo de uma lei, não mais debaixo de uma acusação. Meu irmão, pecado, eu sei o que é pecado, você sabe o que é pecado. O que você quer é ficar livre do pecado, não é assim? É a mesma coisa que eu quero. Então, quem que vai me libertar do pecado? É Jesus. Quem que vai me fazer viver acima do pecado? É Jesus. Quem é que vai me dar vitória? É Jesus. Jesus já destruiu as obras do diabo, já. Então viva de acordo com aquilo que Ele já fez. Viva dependendo dEle, não dependendo de você mesmo. Paulo, no último programa eu falei que Paulo foi um vencedor, não foi? Por que Paulo foi um vencedor? Porque Paulo está escrito aqui, capítulo 11 de Coríntios, Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Olha o que Paulo fez. Olha o que Paulo descobriu. Capítulo 2 de Gálatas, no verso 20, está escrito assim, estou crucificado em Cristo. Verso 19, Paulo falando assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que Paulo viveu como mais do que um vencedor? Porque ele viveu na fé do Filho de Deus. Ele viveu crendo que Jesus venceu. Ele viveu crendo que Jesus já tinha destruído as obras do diabo.
O que nós acabamos de ler? Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio, pastor. Então por que você está se condenando? Então por que você aceita acusação? Por que você está tentando lidar com as coisas erradas na sua vida por si só? Lide com as coisas erradas na sua vida através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é o sangue dele. Tudo quer dizer, tudo diz respeito a Jesus. Não diz respeito a você e a mim mais. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar o pecado do mundo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso para mim, é o que eu tenho falado, isso foi uma revolução no meu coração. Eu me cobrava demais, eu me esforçava demais. Eu me esforçava. Agora eu me esforço, sabe para quê? Para crer que Jesus já fez todas as coisas por mim. E agora as minhas vitórias não são vitórias que eu conquistei, são as vitórias que eu criei que Jesus conquistou para mim. Não é assim que funciona? Olha aqui a respeito de dinheiro. A graça salva e a graça prospera. Está aí em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Olha aqui. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deixa eu ler um texto aqui para você, um salmo aqui, ó. Salmo 127? Acho que é 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Pastor, amanhã mesmo já peço demissão do meu emprego, fecho minha empresa e vou passar o dia inteiro dormindo. Não é isso. Não é isso daqui que o texto está ensinando. Aos seus amados, você é um amado de Deus? Você já entregou sua vida para Ele? Você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é batismo de neném, não. É o batismo você entregou sua vida para Jesus? Porque o batismo do neném são os pais que entregam a vida do filho, confiam a vida do filho nas mãos de Deus. Agora, depois que chega nos seus 12, 13, 15 anos, eu me batizei, eu tinha 29 anos. 28 para 29 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus. Não foi por causa dos meus pais. Eu quis entregar minha vida para Jesus. Hoje eu descanso. O dormir aqui é o descansar. Se o Senhor, começa dizendo se Jesus não fizer por você, meu irmão, você vai fazer coisas inúteis. Porque aos seus amados, aos seus filhos, Ele dá enquanto dorme, enquanto crê, enquanto descansa. Pois conheceis a graça. Graça é um favor, é um presente de Deus, não é merecimento. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece essa graça? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre porque Ele te ama, por amor de você. Que pela pobreza dele eu me tornasse rico. Se olhar para mim hoje, meu irmão, o carro que eu tenho hoje é um carro de 25, 27 mil reais. Eu não tenho casa própria. Eu não tenho bem, eu não tenho terreno, eu não tenho fazenda, eu não tenho propriedade, mas eu sou rico, eu sou próspero, porque eu tenho tudo, eu tenho Jesus, eu tenho paz. Ah, você está falando isso que você tem um belo de um salário na igreja, né, pastor? Não tem salário na igreja. Você vive de quê? Eu vivo de ofertas voluntárias. Um dia desse eu fiquei sabendo que tinha gente falando que na igreja aqui, na hora da oferta, a igreja fazia uma oferta para a igreja, até normal, e fazia uma oferta, a igreja fazia uma oferta para mim. Não é nada disso. Eu vivo de ofertas voluntárias. Eu vivo de pessoas que Deus toca no coração delas e elas chegam e depositam na minha vida e semeiam na minha vida desse jeito. Eu sou um cara rico, eu sou um cara próspero, porque eu não tenho falta. Quantas pessoas ricas você conhece que tem falta? Tem falta de paz, tem falta de sossego, tem medo da morte? Eu não tenho medo de mais nada, porque eu sou um imortal, porque eu já morri em Cristo Jesus. A minha morte e a minha ressurreição, eu morri o dia que eu batizei em Jesus, e eu ressuscitei o dia que Jesus entrou na minha vida.
Você entende o que é viver em Cristo? O que é conhecer a graça do Senhor? O que é viver por meio de Jesus? É esse evangelho que eu estou te convidando, que eu estou te mostrando, estou te apresentando, e é esse evangelho que eu quero que você viva. O evangelho da graça. Esses dias eu estava conversando com uma querida amiga e irmã chamada Liliane, uma pessoa de Deus no tempo da minha conversão, lá de Teoflotone. E nós estávamos falando do evangelho, né? E fica esquisito, porque o evangelho da graça não tem outro evangelho. Só existe o evangelho. Paulo fala, aqui em Gálatas, ele fala assim, ó, se alguém está pregando um outro evangelho, aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo fala. Mas ainda que nós, ele mesmo falando, se eu pregar, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Procura saber se o que você está vivendo hoje, na igreja que você está frequentando hoje, se é o evangelho de Jesus, ou se é um evangelho misturado com a lei, se é um evangelho sem a graça. Porque é esquisito, né? Só existe um evangelho, ou é o da graça, o outro não é o evangelho. Meu irmão, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz. Jesus já fez tudo quando ele disse, está consumado. Ele fez tudo por você e para você. Comece a viver baseado nesse evangelho. Comece a viver baseado no que Jesus fez por você e para você. E você vai se tornar mais do que vencedor. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida mais uma vez. Venha, esteja conosco em um dos nossos cultos. Você vai ser impactado pela graça e pelo amor de Deus. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.